Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução de 1930, o governo provisório e o governo constitucional de Getúlio Vargas. A Era Vargas foi o período em que Getúlio Vargas ocupou o cargo de presidente do Brasil. Esse período iniciou-se com a Revolução de 1930, que colocou fim à Primeira República, e encerrou-se em 1945, quando o Exército Brasileiro forçou a deposição de Vargas. Durante esse período, uma série de transformações aconteceram, destacando-se a criação de leis trabalhistas que até então não existiam. Apesar disso, grande parte dos seus 15 anos de governo, Vargas governou o Brasil de forma autoritária e ditatorial. Até 1930, a política no Brasil era controlada pelas oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, por meio de eleições fraudulentas, alternando a presidência da República, elegendo candidatos que defendiam seus interesses. Esse modelo funcionou até os demais estados brasileiros crescerem em importância e reivindicarem mais espaço no cenário político brasileiro. Por outro lado, a crise de 1929 atingiu a economia brasileira, provocando desemprego e dificuldades financeiras. O fato do Brasil ser um país de monocultura cafeeira fez com que a crise fosse profunda, pois as exportações do produto caíram de maneira acelerada. A crise econômica atribuiu para o clima de insatisfação popular com o governo de Washington Luiz. Igualmente, havia o descontentamento de oficiais de baixa patente do Exército, que desejavam derrubar as oligarquias e instaurar uma nova ordem no Brasil, através do movimento conhecido como tenentismo, como nós falamos na aula anterior. No início de 1929, Washington Luiz nomeou o paulista Júlio Prestes como seu sucessor. A indicação de Júlio Prestes rompia com a alternância de poderes entre Minas e São Paulo. Por isso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba não deram suporte a Júlio Prestes. Esses estados se aliaram aos políticos da oposição e criaram a Aliança Liberal. Dessa maneira, os candidatos desse grupo foram Getúlio Vargas e, para vice-presidente, João Pessoa. Tudo parecia indicar a vitória de Júlio Prestes e assim aconteceu. Pouco tempo depois, em julho de 1930, João Pessoa foi assassinado. A indignação tomou então conta do país. Mesmo sem apoio, o presidente Washington Luiz não pretendia renunciar ao poder. Em 3 de outubro de 1930, os militares, liderados por Getúlio Vargas, chegam na capital e depõem Washington Luiz. Com isso, Getúlio Vargas tornou-se chefe do governo provisório com amplos poderes, revogando a Constituição de 1891 e começando a governar por decretos. Da mesma forma, nomeou seus aliados para interventores, ou seja, para cargos equivalentes a governantes, das províncias brasileiras. O governo provisório estendeu-se durante 4 anos, e nesse período Getúlio Vargas tomou as primeiras medidas centralizadoras e autoritárias. Durante os primeiros anos de seu governo, Vargas decretou o fechamento do Congresso Nacional, bem como o fechamento de todas as assembleias estaduais e municipais. Além disso, ele tirou do poder todos os presidentes de estado, que eram atuais cargos de governador, e substituiu por interventores, nomeados de acordo com seus próprios interesses. Na questão econômica, o governo Vargas teve que dar continuidade à política de valorização artificial do valor do café, como forma de contornar os efeitos da crise de 1929 na economia brasileira. Mas certamente o que mais chamou a atenção para a Era Vargas em seu primeiro mandato foram os avanços no que se refere à legislação aos trabalhadores. O presidente tinha consciência de que as revoltas e manifestações trabalhistas poderiam abrir as portas para o ideal comunista, logo era essencial controlar essas manifestações. Nesse mesmo período, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, foi proibido, determinado com ilegalidade. Dentre as principais mudanças criadas para atender ao setor trabalhista estão a Lei da Sindicalização, carga horária de trabalho diminuída para 8 horas diárias no máximo, o registro na carteira de trabalho, ou melhor, na CLT,
o direito do cidadão a tirar férias remuneradas e adicional de 30% no salário, descanso obrigatório de pelo menos um domingo do mês para trabalhos de jornada de 7 dias, licença maternidade para mães e proibição de empregos para jovens com menos de 14 anos. À medida que os anos do governo provisório passaram-se e as eleições não eram marcadas, a insatisfação em algumas partes do país aumentou. Os maiores insatisfeitos, claro, pertenciam ao estado de São Paulo, o grande perdedor na Revolução de 1930. Assim, surgiu em São Paulo uma campanha para que a nova Constituição fosse criada e, assim, novas eleições presidenciais fossem marcadas. Essa insatisfação levou o estado de São Paulo a se rebelar no dia 9 de julho de 1932. Essa foi a Revolução de 1932, ou conforme chamavam os paulistas, Revolução Constitucionalista de 1932. Houve grande mobilização no estado de São Paulo, com civis voluntariando-se e mulheres da classe alta do estado doando suas joias para financiar os exércitos paulistas. Mesmo assim, como o estado de São Paulo lutou sozinho nessa guerra, a derrota aconteceu em poucas semanas. Em outubro do mesmo ano, os paulistas renderam-se ao governo federal e Vargas tratou rapidamente de punir muitos dos envolvidos com prisão ou exílio. Vargas, porém, sabia que era necessário manter o estado de São Paulo satisfeito e negociou alguns termos com os paulistas. As negociações levaram Vargas a nomear um interventor paulista e civil para o estado de São Paulo, também assumir as dívidas feitas pelos paulistas durante o conflito e convocar eleições para a composição de uma Assembleia Constituinte. Essa, por sua vez, seria responsável por elaborar uma nova Constituição. Essa nova Constituição ficou pronta em julho de 1934 e, quando entrou em vigor, Vargas foi reeleito para um mandato de 4 anos por eleições indiretas. O governo provisório foi encerrado quando a nova Constituição foi promulgada em 1934. A nova Constituição inspirou-se na Constituição alemã do período da República de Weimar, república estabelecida na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Essa Constituição também gerou irritação em Vargas por ser bastante liberal e porque colocava um fim à sua trajetória como presidente do Brasil. Quando a Constituição entrou em vigor, Vargas foi reeleito indiretamente para presidente do Brasil, mas em 1938 teria que entregar o poder para outro político, uma vez que estava impedido de disputar uma reeleição. Além dos tópicos mantidos da Constituição de 1891, como República Federativa com sistema presidencialista de governo, algumas das inovações trazidas foram o voto secreto, o voto feminino, legislação trabalhista, autonomia dos sindicatos, medidas nacionalistas defendendo as riquezas naturais do país, criação da justiça eleitoral e a obrigação de as empresas manterem, no mínimo, 2/3 de empregados brasileiros. É inegável que essa Constituição, liberal e progressista em relação aos direitos trabalhistas, refletia, de certa maneira, o populismo e o nacionalismo econômico tão característicos da era Vargas, de forma que Getúlio conquistou a simpatia de grande parte da população brasileira. Mas o governo constitucional de Vargas durou apenas 3 anos, devido ao golpe de Estado que ocorreria em 1937 e implantaria nossa primeira ditadura, invalidando essa Constituição. O governo constitucional de Vargas iniciou-se após as eleições indiretas terem sido realizadas em 1934 e terem elegido ele para um mandato que se estenderia até 1938. Durante esse tempo, a política brasileira viveu um período de radicalização, influenciado pela radicalização política que estava acontecendo na Europa. Essa radicalização política interna deu o pretexto para que Vargas implantasse um governo ditatorial no Brasil. Nesse período, 2 grandes organizações políticas fortaleceram-se no Brasil e amontoaram um grande número de membros. Em 1932, surgiu no estado de São Paulo a Ação Integralista Brasileira, ou AIB. Esse grupo, liderado por Plínio Salgado, inspirava-se no fascismo italiano e em alguns elementos do nazismo, como o antissemitismo. Outro grupo foi a Aliança Nacional Libertadora, ou ANL,
surgida a partir das reuniões de intelectuais e militares de esquerda insatisfeitos com o governo. Desse grupo destaca-se uma pessoa, Miguel Costa, que era tenentista que havia feito parte da Coluna Prestes. A ANL tinha como grande causa o combate ao fascismo no Brasil e a imposição de reformas profundas no governo. A ANL, no entanto, apoiava-se no regime totalitário stalinista em vigência na União Soviética. A partir de 1935, a ANL, por ordens vindas da Internacional Comunista de Moscou, passou a organizar uma revolução comunista no Brasil. Para que isso fosse possível, Moscou enviou Luiz Carlos Prestes para que tomasse a liderança das iniciativas. O levante comunista ficou conhecido como a Intentona Comunista e foi um grande fracasso. Houveram levantes de tropas do exército em Natal, Recife e no Rio de Janeiro, em novembro de 1935. Mas esses levantes foram rapidamente controlados pelas tropas do governo. Vargas, então, decretou o estado de sítio e iniciou, entre aspas, uma caça às bruxas contra os envolvidos. Em março de 1936, os grandes nomes do levante foram presos. A partir da Intentona Comunista, Getúlio Vargas explorou o temor que havia na população brasileira para tomar medidas autoritárias que reforçavam seu poder. A partir de 1936, Vargas e seus companheiros políticos passaram a conspirar para que Vargas se mantivesse no poder do Brasil. Agora, vamos fazer alguns exercícios sobre essa aula. Primeira questão. A subida de Vargas para o poder do Brasil foi o resultado final da Revolução de 1930, responsável também pela destituição de Washington Luiz e pelo impedimento da posse de Júlio Prestes. A Revolução de 1930 uniu as dissidências oligárquicas que se opunham aos paulistas e contou com a adesão dos tenentistas. Foi iniciada em 3 de outubro de 1930 e teve como estopim a. O fechamento do Clube Militar por Epitácio Pessoa em decorrência da crise existente entre os militares e Arthur Bernardes. B. O assassinato de João Pessoa, vice da chapa eleitoral de Getúlio Vargas. C. A criação do Instituto do Café do Estado de São Paulo por Washington Luiz, que desagradou aos tenentistas defensores da industrialização. D. A proibição por parte do governo da comemoração realizada pelos tenentistas de 6 anos da Revolta Paulista de 1924. Ou E. A adesão de Luiz Carlos Prestes à Aliança Liberal. A resposta dessa questão é a alternativa B. O estopim da Revolução de 1930 foi o assassinato de João Pessoa, que era vice de Getúlio Vargas na chapa eleitoral da oposição, da Aliança Liberal. Depois que João Pessoa foi assassinado, teve uma super indignação no país e, como o presidente Washington Luiz não queria sair do poder, os militares liderados por Getúlio Vargas foram lá e tiraram ele do poder. Então, alternativa certa, alternativa B. Segunda questão. Em 1932, foi promulgado um novo Código Eleitoral para o Brasil com o objetivo de controlar a insatisfação dos constitucionalistas, sobretudo os paulistas. Esse código é considerado inovador na história do Brasil porque a. Determinou que o mandato presidencial seria de 6 anos com direito a uma reeleição. B. Garantiu que o voto não seria mais obrigatório. C. Instituiu a possibilidade de coligações partidárias no Brasil. D. Concedeu direito de voto para as mulheres maiores de 21 anos. Ou E. Acabou com a justiça eleitoral que havia sido criada em 1898. Como a gente conversou, a resposta dessa questão é a alternativa D. A partir da Constituição de 1932, as mulheres poderiam votar. Alternativa certa, alternativa D. Nessa Constituição também, o voto passou a ser secreto, acabando com aquele problema do coronelismo que a gente tinha visto antes. Terceira questão. Em março de 1934, Luiz Carlos Prestes fundou uma Frente Popular, a Aliança Nacional Libertadora, que objetivava atrair setores demográficos e antifascistas da sociedade para um programa de reformas políticas e sociais. O governo de Vargas perseguiu Prestes devido a: letra A. Emergências de regimes autoritários na Europa, influenciando a organização partidária no Brasil. B.
Cooptação dos sindicatos pelo Estado, com suas sedes tornando-se locais da propaganda oficial. C. Proposta política de estabelecer um governo revolucionário no Brasil, alinhado com a União Soviética. D. Organização da Ação Integralista Brasileira, que defendia um projeto de Estado autoritário para o país. Ou E. Rivalidade entre integralistas e aliancistas, os quais mobilizaram o país, ampliando o clima de confrontos. Alternativa certa, alternativa C. Prestes foi perseguido pelo governo de Getúlio Vargas porque ele foi enviado de Moscou para que tomasse as iniciativas para um levante comunista chamado de Intentona Comunista, que foi um grande fracasso no Brasil. Mas esse foi o motivo. Alternativa certa, alternativa C. Quarta questão. Em março de 1931, o decreto número 19.770 criava no Brasil o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Considerando-se o contexto histórico, pode-se afirmar que esse ato do Poder Executivo tinha como um dos seus objetivos: a. Promover a expansão do setor primário. B. Desregulamentar o sistema de contratação e de impostos. C. Concentrar a renda nacional nas camadas médias urbanas. D. Acabar com a organização autônoma do movimento operário. Ou E. Intervir nas relações de trabalho no campo. A resposta dessa questão é a alternativa D. Getúlio Vargas criou vários direitos trabalhistas na esperança de abafar o movimento operário, que ele sabia que ia ser um problema se ele não contornasse. Então, a alternativa D fala sobre isso. O Poder Executivo tinha como objetivo acabar com a organização autônoma do movimento operário. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e a gente continua na próxima aula. Até mais!